de costume, pode começar. Quaresma, na visão da fraternidade branca, é importante? Esse período de Quaresma, ele envolve uma camada, uma egrégora específica no planeta. E essa egrégora é um momento de autorreflexão, é um momento de autoanálise, né? E principalmente nesse processo de autoanálise é um momento de resolução, quando se depara com situações sobre si, tá? Usa-se o principal exemplo, o período de mergulho, né, de Jesus naqueles 40 dias. Então, o que seria esse exemplo? A história conta que nesse período foi um período de limpeza, onde ele se deparou com as suas trevas, ele se deparou com os seus anseios e teve processo de resolução. Em seguida, a iluminação. Então, pensem que os 40 dias é uma oportunidade de dedicação para autoanálise, né? Sem julgamento, mas mais do que tudo, com o objetivo de iluminação. Sempre tem algo a encontrar dentro de si que ainda não foi visto. Sobre si, não sobre o outro. Então, aproveitem que o planeta como um todo está com olhos virados, vamos dizer assim, como vocês falam, para esse momento. E usem disso para autoanálise. Por que eu incentivo muito claro para isso? Porque a autoanálise, ela não só acontece para os irmãos encarnados. É um processo do planeta. Então, os irmãos que estão desencarnados também estão nesse processo, nesse momento do planeta. Então, todos os irmãos, sejam em níveis, tá, sutis ou níveis densos, têm a oportunidade, nesse período, de autoanálise e iluminação. Então, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão confusos, que muitas vezes não se lembram até da última vida, ou não se lembram se estão desencarnados ou encarnados, também tem, por esse período, digamos que um empurrãozinho a mais, como uma força suprema, de um empurrãozinho a mais para um despertar. Então, todo esse processo acontece no planeta inteiro. Então, é uma egrégora que está muito forte durante esses 40 dias. Então, aproveitem. Tomem cuidado, porque se vocês ouvirem toda essa fala, é compreensível perceber a importância de proteção. Simplesmente a proteção é: olhem para si, dediquem um tempo para olhar para si. Quanto mais você olha para si, pedindo encaminhamento, pedindo resolução, né? Pedindo para olhar partes suas que você não viu, você está se conectando com seus guias, você está conectando com suas, né? com irmãos espirituais. E conforme você está conectado a isso, você está protegido. E quanto mais você faz isso, você incentiva o irmão, que talvez poderia ser alguém que queira obsediar-se ou obsediar-te, a também ser um empurrãozinho para que ele também olhe para si. Certo? Porque ele só vai vir com o intuito de te atrapalhar se você estiver com a porta aberta para ele entrar. Então, se você aproveitar desse período para você dedicar, né, a meditação, seja ela como for, seja ela através de uma oração, seja ela através do terço, seja ela através de um culto, seja ela através de uma playlist de músicas que te conectem com o seu eu. Se você usar todos os dias estratégias nesses 40 dias para isso, quanto mais específico você for nesse olhar para si, mais você terá respostas.
e menos espaço para qualquer sensação de que algo esteja te atrapalhando, por exemplo, que algo esteja... Porque muitos distorcem e falam que tem que tomar cuidado porque estão aí querendo zombar. Não. Eles têm oportunidades, tanto quanto os encarnados, de despertar, de olhar para si e de iluminar-se. Todo e qualquer irmão. Todo. Principalmente nesse momento. Isso é o que nós acreditamos, isso é a verdade. E aproveitem desse momento para esse mergulho interno. Acho que é isso. Mais alguma pergunta em relação a isso? Isso que você falou de assim, tem irmãos que também evoluem que não estão encarnados. E aí, de acordo com as nossas atitudes e sentimentos alimentados, se conecta com mais facilidade, né? Assim, Claro, como assim? Que nem você falou, existem irmãos que estão desencarnados que se aproveitam da nossa vulnerabilidade, tipo uma obsediação, assim. Não, tá. E se não sei. É que assim, vocês dão sinais, tá? Os encarnados dão sinais de vulnerabilidade. E não é que eles estão preparados para simplesmente zombar, eles estão esquecidos. Então, eles só se afinizam com a nossa vulnerabilidade. Vamos transformar o pensamento para pensar assim: esses que não estão na luz, eles estão esquecidos. Eles precisam lembrar-se que eles também são filhos do Criador e são irmãos tanto quanto os que já estão na luz. Então, esse trabalho da nossa mente auxilia a cada vez mais olharmos todos como iguais, todos com a mesma oportunidade. Então, se eu vejo um irmão que está esquecido de que também é filho do Criador, ele está na revolta, né? Ele está com mágoa, ou ele está com muita raiva, ou ele está muito triste, né? Ou ele está confuso, está com raiva porque desencarnou. Tem muito sobre isso. E aí ele precisa lembrar da centelha divina que existe dentro dele. Então esse período, quanto mais você iluminar-se disso, assim, esse mergulho interno faz com que seja também um empurrãozinho a mais para que ele, que talvez esteja acostumado de estar em teu lado, nos momentos de vulnerabilidade seu, que ele acaba se alimentando e você também se alimentando disso, porque é uma troca, vocês passam a se alimentar os dois por resolução. Um ajuda o outro. Entende? Eu ia perguntar sobre Tanto eu pro bem mesmo. quanto pro mal. Mas tem uns que não querem ajuda. Então, Por mais que ninguém você quer se ajuda. esforce. Não. Mas o objetivo aqui não é dedicar-se para ajudar o outro. Sim, O objetivo é o mergulho interno. sim. E aí, quanto mais você mergulha sobre si, você afasta aqueles que não querem estar na mesma vibração que você. E aqueles que estão esquecidos e que talvez relembrem, Sim. isso é uma oportunidade de se iluminar-se e serem recolhidos, serem resgatados. Sente o bem-estar. Isso. E aí pode ficar meio confuso, mas relembra, sabe? Aquele sopro de relembrar, que esse É o filme. é o que todo irmão, né, principalmente os trabalhadores da egrégora, né, de Maria, né, da Legião de Anjos, é esse relembrar que é o necessário para o resgate, para que eles voltem para o colo, que precisam voltar. Às vezes é mais difícil para os encarnados desapegar desse sentimento, Muito certo? mais. Do que do... Tá. É, porque Eu tô falando de mim mesmo. o desencarnado, ele vai perdendo, né, a noção cada vez mais de quanto tempo, né, de tempo principalmente, né, do que foi dessa vida, de outra vida, porque ele vai sendo cada vez mais alimentado por aqueles sentimentos densos. E a egrégora que ele está vai funilando cada vez mais e deixando ele em locais que mais incentivem ele a estar assim. Quanto mais ele alimenta, é uma via, né?
E os irmãos encarnados que se afinizam emanando esses sentimentos encarnados, então vai aparecer na egrégora dele. Então, por exemplo, pode ser que em meio às ruas existam espaços alimentados por essa egrégora. Em meio dessas ruas existem seres encarnados e desencarnados. Então aquele encarnado que está no mergulho em si, às vezes o desencarnado nem vê. Não vê. Existem os dois paralelos juntos? Muitas das vezes, sim. Principalmente no sentido desse desligamento, que é a densidade. Então pensa que aqui a crosta é densa. Então as egrégoras mais densas são mais próximas da crosta. Entende? Se necessitasse, né, do Estado, necessitasse da força da Terra, mesmo desencarnado, mas porque se sente ainda mais preso à Terra do que a Terra no sentido de densidade do que outra coisa. Certo? O que mais? O que fazer quando se reconhece que existe uma vontade forte dentro de si de morrer? Tá. Alguém aqui já sentiu? Já. Já? E como é? Como foi? Em relação com a minha perda, foi uma dor tão dilacerante presenciar tudo. Minha filha, suicídio, saúde chegando, tanto ponto, ver no caixão. Eu queria morrer também. Foi muito, muito forte, muito pesado. Eu não encontrei força, não sei de onde. Talvez pela necessidade de dar suporte para minha mãe. Porque na ocasião era só eu e ela em casa. Então eu tive que engolir, tive que abafar para poder fazer de conta que eu estava vivendo, quando eu estava sobrevivendo. Eu fiquei com ela e consegui fazer com que ela não deprimisse a ponto de falecer logo. Ela ficou mais um ano e meio, 1 ano e 6 meses comigo. Fiz o que eu pude por ela. Então, é como se eu tivesse me focado nela e isso acabou me dando força. E ela não falava sobre o assunto. Eu falava, mãe, você não vai falar nada, você não vai falar. Você acha que eu não estou sentindo? Eu falei, eu sei, por isso mesmo. Fala. Vamos falar, vamos conversar. E ela muito silenciosa, coisa que ela falava pra caramba. Então eu tive que superar, encontrei forças que não eram minhas, é como se viesse mesmo, para me fortalecer, para poder dar tampa na situação. E quando a minha mãe foi, estava comigo, dormindo, na minha cama, se sentiu mal, me abraçou e morreu ali na minha cama, estou lá. Tive que chamar o SAMU, vivi tudo de novo, né? Na delegacia para levar, fazer um boletim de ocorrência, para pegar ele no corpo, vê-la no caixão, porque nós éramos muito, muito, muito ligados. Fernando, vivi tudo com eles. E aí era só eu, não tinha mais ninguém. Só tinha os cachorros que foram herança da minha filha. Eu tive que ir lá, estou dando conta disso. E pelo fato até dos cachorros estarem comigo, é como se eu tivesse um motivo para estar viva, porque eu tenho que cuidar deles. Não está mais como era, aquela vontade de morrer, porque perdeu o brilho. Eu acho que o brilho não vai ter nunca mais. Como eu vi as coisas, não vai ser nunca mais a mesma coisa. Mas eu estou conseguindo conviver com isso. Tenho várias atividades, faço ginástica, passeio, tomar café das amigas. Eu tento fazer o máximo, sozinha, saio, tudo bem. É como se estivesse vivendo uma vida meio artificial, sabe? Que eu não sou mais a mesma, não vou mais ser a mesma. Foram perdas tão significativas, tão dolorosas. Inclusive hoje eu estava passeando com o
cachorrinho, um pinte, que era da piscina, e tem árvores com flores, né, no nosso bairro. E quando eu passei, 2 flores caíram assim em mim. E a minha filha costumava sempre me dar flores. E ela não arrancava, ela esperava cair da árvore e me dava. Então eu senti como se ela estivesse me dando flor. Porque esses últimos dias eu senti uma saudade assim, avassaladora. E eu sempre respira, vamos, anda, vai, segue, tentando me superar, mas era uma saudade, sabe? Às vezes pega pesado. É como se fosse um sobe e desce, né? Às vezes eu estou bem, às vezes nem tanto. E eu não estava bem nesse carnaval, vamos dizer assim. Estava muito calor, eu nem saía de casa, então eu fiquei muito em casa. E toda essa festa, toda essa alegria, eu não guardei ao que eu sinto. Eu estava muito assim, separada da realidade, sabe? Não é isso. Eu não estou em festa, não estou. Então, quando caíram essas flores em mim, eu sentia como se fosse ela me dando. Mas ao mesmo tempo eu fiquei na dúvida. Será mesmo? Ou eu quero acreditar que seja para ficar mais leve, mais acolhida, mais abraçada, mais perto dela? Mas é isso, eu já passei por esse processo de querer morrer, superei, mas eu estou vivendo uma vida que não é mais aquela vida, não tenho mais sonhos, sabe? Parece que eu estou vivendo só o presente. Quando acabar a vida, tudo bem. Não estou fazendo nada para antecipar o meu filho. Mas eu estou preparada, quando morrer eu de boa, sabe? Sim. Tranquilo, não estou fazendo drama. Não, sim. Por uma causa específica, veio forte a vontade do morrer, certo? Não se questione quando você acha que é um presente da vida, né? A flor. Receba e aceite, pronto. Não deixe como podemos dizer, não deixe a linearidade ou as caixas da mente terrena fazer com que você anule uma flor que chega da forma leve e que significa algo no seu coração. Não deixe. Se vira uma fala na mente de que, não é nada a ver, não, ignore essa fala. Você sabe o que você sentiu e recebeu. Então receba e fique feliz para que isso seja um remédio do dia, por exemplo, né? E não que seja confusão do dia, não, muito pelo contrário, sim um remédio. Mas alguém tem um relato assim? Não assim, mas sobre a vontade de morrer? Muito obrigada pelo seu relato. É uma luta constante. É como se tivesse uma voz falando com você. Não tem jeito. Vai. Pelas mudanças da vida. Né? Elas vêm atropelando. E um dia você quer respirar, olha para os lados e a mudança está ali. As mudanças tristes, né? E todo dia você acorda, encosta e continua vivendo. Mas tem dias que ela está bem pesada. Por ausências também, como a dela, que eu vivi muitos anos com o pai, ele foi no meio do colo, era uma pessoa muito especial. Eu sinto muita ausência dele, assim, sabe? A ausência física. Mas eu tenho um conhecimento espiritual de como funciona, como... Tem dias que eu estou bem, mas tem dias que a voz vem e fica. Não faço isso. Muitos têm conhecimento do processo que não vale a pena, mas é difícil, muito difícil. Todos os dias você tem um momento assim de fala, mas por quê, né? Não tem mais sentido. Para que continuar, né? Não tem mais aquela alegria da vida. Aquele prazer. É como se o prazer tivesse ficado, sabe? E é uma coisa que você sabe que você não é, muitas vezes não é sua, como se tivesse essa voz falando o tempo todo, né? Vambora. E é isso. É difícil. Primeiro encaminhamento seria buscar ajuda, certo?
buscar ajuda de diversas formas, seja através de um grupo, seja através de acolhimento, seja através de terapia, seja através de medicação. Então, a busca por ajuda para esse entendimento, porque até entender até onde é de fora, até onde é de dentro. Então, respeitar, não ignorar, quase que tudo, respeitar e entender que essa vontade existe. E aí, quando existe, por isso, até esse período da quaresma, ele é muito válido para isso, quanto mais você olha para si, mais pode ser que você perceba que está mais forte do que você imagina, ou você estava dando mais atenção do que imagina, por exemplo, né? Existem outras partes que também não estavam sendo vistas e podem ser vistas. E aí, nesse processo, a busca por ajuda. Sempre existe alguém com o braço estendido que seja o caminho para você. Então, quando falamos que existem diversas formas, existem. Não, às vezes, sentar e conversar com alguém, nenhum profissional a respeito, mas deixar sair o que precisa sair, é uma ajuda. Mas existem cada vez mais profissionais, né, o estudo, o desenvolvimento mesmo da parte terrena, que pode auxiliar para que seja não resolvido, mas seja avançado, amenizado. E aceitar também, né? Porque o aceitar é não se culpar, porque o conhecimento, ele traz a clareza assim, não, eu não posso fazer isso porque eu sei que a vida não acaba. Eu sei que a vida não acaba. Mas, então como assim eu sei que a vida não acaba e mesmo assim eu tenho vontade de morrer? Entende? Não é um questionamento, é um questionamento muito necessário. E aí nesse questionamento isso aqui está vindo de dentro ou está vindo de fora? Então eu faço uma oração, percebo, não, está vindo de dentro. Não, está vindo de fora. Se está vindo de fora, vou buscar mais formas de me proteger, por exemplo, para ver, e aí eu vou me proteger, e mesmo assim está latente, está forte aqui. Então está vindo de dentro. Então, se for de fora, tem alternativas. E se for de dentro, existem outras alternativas. É como se fosse um vício. Pode ser também. Interessante. Interessante sobre o vício. Porque é um costume. Sabe aquela fala do zona de conforto, que na verdade não é nenhum conforto? Mas é mais ou menos isso também. Porque é costumeiro. Sim. Se acostuma. É aquele sentimento. Muitos, né, que trabalham com dor trazem a mensagem mas você não via que você tinha essa dor? E a pessoa vive com dor há não sei quantos anos, né, na perna, a pessoa esquece até, tá tão acostumado, né, acha até um jeito de deitar, um jeito de sentar, um jeito de pôr a roupa com a dor. Mas ninguém viemos para resolver nossas dores, resolver nossos desafios. Não para viver com ele como se só existisse essa opção de viver na dor. E se existe uma dor aqui dentro, é porque tem alguma coisa que dá para resolver. A coisa que não dá para resolver é quando já foi. Aí é outra consequência, né? Mas enquanto eu estou aqui, são diagnosticadas, seja da forma química, seja de outras formas, situações de dores, tem como eu cuidar delas. Assim como a gente toma um remédio para dor de cabeça, assim como a gente precisa fazer hidratação no cabelo porque ele está um período mais ou menos, né? É isso. É corpo e alma. É corpo e alma. Nós somos muito acostumados que até medicação mesmo, ou tratamentos, era normal para diabetes, pressão alta e colesterol, que são órgãos mais baixos que comandam. E aí quando é sobre o cérebro, que dói no coração, que dói fora do peito, não estamos muito acostumados, né? Eu acho que as próximas gerações vêm com mais essa... Ou então nas dores físicas, você deve ter muito exemplo. Eu tomei tantos remédios, tantos anti-inflamatórios, tantos não sei o que, é só pra cortar a dor.
mas não está resolvendo, né? Aí você fala, mas quanto tempo você faz isso? Ah, faz 10 anos que eu Mas é fico assim. normal, é normal da idade, é normal sentir Eu acho que é solicitação. normal, não. Eu acho que é normal. Você tem que procurar para entender a raiz disso, né? Seja por meios físicos, ou começando de dentro para fora, ou de fora para dentro, uma hora você encontra para O solucionar. problema é você achar a linha, assim, sabe? Isso, Do que é e o que não é. isso. Por isso, a importância É. da autoanálise É. diária. Sair do desequilíbrio. Por isso, se for uma dica de um propósito nesse período de quaresma que começou ontem, foquem nisso. Meu propósito é reconhecer algo em mim que eu ainda não assumi, que eu ainda não faço ideia. Tem algo aqui em mim que eu ainda não sei sobre mim. E nesses 40 dias eu estou disposto a reconhecer. Vão se surpreender positivamente. Que seja com algo ruim ou algo bom que você descubra sobre si, vai ser para melhor, porque vai aliviar o peso de menos uma coisa que era para resolver. E aí você vai querer fazer quaresma de novo, e tudo bem. Quanto mais coisas resolvidas, menos peso na sua mala da vida. Que mais? Mais alguma pergunta? Eu já até li essa pergunta, tem a ver com o Tá. próprio assunto. E o que fazer com a tristeza que não tem nada a ver com a fé? Interessante. Essa eu poderia ter escrito. Hã? Essa eu poderia ter escrito essa pergunta. Segue na linha dessa conversa, né? Porque é, mesmo com a compreensão, reconheço que existe uma tristeza em mim. E aí? O que faço com ela? Né? E aí? O que faço com ela? Essa é a sua pergunta? Poderia ser fácil. Poderia ser sua? Facilmente. E tá tudo bem. Porque todo ser encarnado, toda alma, ela tem todas as partes. Ela tem todos os sentimentos. E não os sentimentos, eles são reconhecidos por ações, na maioria das vezes, externas do que internas, mas eles estão dentro de nós. Por exemplo, você sabe aquele abençoado familiar que desperta em você a raiva, que desperta em você o encontro. Ah, lá vem ele daquele jeito. Então você já tá ali, ó, a raiva, tipo aquele filme mesmo, então, a raiva já vai tomando conta da sua máquina, né? Só que não é a raiva, aí que tá. O autocontrole, a autoanálise faz com que você mesmo reconhecendo, você seja o seu bonequinho formado por todos esses fractais, que consiga reconhecer a raiva. O que eu vou fazer com isso? Isso vai resolver aqui dentro de mim, eu responder diretamente da raiva, a pessoa só dela aparecer na minha frente? Vai ser momentâneo. Por quê? Porque os sentimentos densos, quando tomam conta do nosso corpo físico, o corpo físico ele é muito limitado. Então, quando a densidade, tá, toma conta, o sentimento denso toma conta do seu corpo físico, o seu corpo físico reage imediatamente. Porque choca. O corpo físico é denso, com o sentimento que seria, né, a parte sutil densa também, imagina o quanto de denso. Por isso a sensação de dor de barriga, por isso a sensação de vômito, por isso a sensação, porque precisa expelir. Porque é muita coisa densa junto. E aí quando a pessoa também vem denso, e aí junta a sua densidade com a densidade do outro, aí vira uma bagunça. Então, se você percebe a densidade tomando conta e você busca estratégias de manter o equilíbrio, estamos dizendo iluminação, de zen, sou zen, não vou fazer nada, não é isso? Conseguir segurar e fazer com que a densidade não tome conta, as consequências também vão acontecer, mas não de forma drástica. Você vai ser firme e vai conseguir não responder. Depois o corpo vai sentir o alívio, porque a densidade não tomou conta. E aí, só
o vai e vem da densidade que não tomou conta já vai mandar embora o que precisa mandar embora. Às vezes vai fazer com que o seu corpo se sinta cansado, vai fazer você dormir, né? Às vezes vai ficar uns 2 dias com um cansaço que você não consegue nem explicar que você dormiu o suficiente, mesmo assim você está cansado. Às vezes pega nas pernas, né? Que você não consegue explicar esse cansaço. Às vezes dá dor de barriga, mas não vem tanto ele muito latente. Agora, ele vem muito latente imediato quando acontece a densidade misturada com a densidade. Aí ele sai limpando tudo. Porque aí você... E quando você coloca para fora com as falas, gente, é o maior desafio de todos. Porque ele já saiu, já reagiu e já chegou pro outro. Aquilo que você não teve mais controle porque saiu pela sua boca. E aí, além de você lidar com essas questões da densidade, você lida também com as consequências do que você falou. Então, são 2 consequências diferentes. E aí que vira uma grande bagunça. Maior ainda. Então, olha quanto nós falamos da vida de ação e reação. Ação e reação. Quanta bagunça numa simples troca de farpa, por exemplo, hoje em dia na rede social, de um comentário ou de uma pessoa cutucando a outra, por exemplo. Essas cutucadas que acontecem são as energias, elas sentem um do outro, porque elas não são só no campo de uma olhando para a outra, ela é mais forte quando é uma olhando para a outra, mas ela chega quando é um vendo, quando é um direcionando para o outro também nas redes sociais. Ou onde for, porque são canais imensuráveis que acoplam no seu corpo físico, que acoplam nas suas camadas e no seu corpo físico. E aí gera tremor, gera consequência. Então, a tristeza, ela é o sentimento que está ali denso e que existe em todos. Quando uma alma reconhece no corpo físico que a tristeza, digamos que tem um poder maior do que imagina, sabe, que ela consegue chegar ali no seu domínio do seu corpo, da sua mente, é importante cuidar de estratégias para que ela não seja a comandante do seu barco. Da mesma forma que a raiva traz as suas consequências, a tristeza também. Então, a tristeza, ela precisa ser cuidada. Assim como falamos muito da raiva, porque a raiva ela é mais evidente, né? Ela vem com tudo. Ela não segura as portas, ela vem vindo. Porque aqueles que têm mágoa é uma raiva rustida e é mais difícil. Que a mágoa mascara falando da tristeza e aí até chegar a raiva. Então aqueles que já têm a raiva mais evidente acabam reconhecendo com mais clareza a raiva. Então acaba sendo mais evidente cuide da raiva. A tristeza é a mesma coisa. Se eu estou olhando, observando que existe uma tristeza forte em mim, preciso olhar para ela. Preciso cuidar dela, para que ela seja reconhecida dentro de mim, mas para que ela entenda que ela só é uma parte de mim, para que eu consiga seguir minha vida aqui. Se cuidasse, um exemplo, poderiam ser buscar coisas que te lembrem um pouco de alegria interna, coisas que façam sentido. Isso ajuda a cuidar dessa tristeza? Não tampar com fuga. Então, por isso tem que tomar esse cuidado. Tem que Pequenas perceber. coisas, Precisa existir a percepção de entendimento de que se isso supre ou não. Se não é Não, porque alternativo. eu admiro. É como se são 2 momentos totalmente distintos. E eles andam paralelamente. Eles andam juntos. Eu sou, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz, às vezes uma atitude ali me leva para o buraco da tristeza. Eu vejo uma atitude de alguém, é como se eu paralisasse. Para a minha tela, eu fico literalmente paralisado.
Mas eu não esqueci, que nem a falou de trazer as partes das felicidades, eu não esqueci nada da felicidade. E às vezes eu continuo fazendo aquela coisa que estava me trazendo felicidade naquele instante. Mas a tristeza, ela vem numa atitude ali, ela aparece e ela fica ali, e as duas estão ali. Uma não apaga a outra. Sabe? Por isso, buscar ajuda. Se eu percebo que ela está muito forte em mim, e dessa forma não é a forma que supre, é continuar buscando alternativas de ajuda. Gostaríamos muito de ter uma resposta que resolvesse essa situação, sabe? Fala, faz isso, isso e isso, que a tristeza vai passar. Mas esse é um dos maiores desafios da vida terrena, né? Não temos essa receita. E sabemos muito bem o que significa o domínio e a força dessa tristeza também. Das idas e vindas das vidas, o sentir do corpo físico, ele é muito forte. Mas ele não é maior do que a força da alma eterna que todos vocês são. E é isso. Muitas vezes a tristeza é não conseguir a rédea da vida, comando da maneira que você acha que é o correto, da maneira que você acha que é o certo. Isso pode ser um caminho. Por isso, você não conseguir o comando disso, né? Então isso vai te trazendo saber aonde está o erro, se isso é um erro, se isso é um fato, o que está acontecendo, né? Muitas vezes você fica em luta consigo mesmo. Essa tristeza é minha, não é minha? Por quê? muito bem. Por quê? Aqueles perguntas por quê? Como? Não sabe. Então, não é o porquê, sim, de onde vem, de onde é isso, de onde está vindo, está aqui dentro ou está vindo de fora. É muito difícil parar para escutar, Certo. porque está tudo acelerado. Então, para aqueles que chegam agora, uma boa alternativa de início de processo é todo dia, ao acordar, pegue um copo com água, coloque a mão com intenção, feche os olhos por alguns segundos que seja e faz uma oração com o coração. Se não vier nenhuma oração forte, assim, evidente de que a vontade de fazer, nosso encaminhamento é que faça uma prece de Ave Maria, com a conexão dos anjos e do colo de mãe, porque o colo de mãe ele auxilia em qualquer tratamento. Então, todos os dias, durante 21 dias, não estamos falando de quaresma, estamos falando do início de um processo de meditação, um processo do olhar para si. Pega um copo com água, coloca a mão, caso venha uma oração específica, caso não, faça uma prece de Ave Maria e tome esse copo com água. Busque tomar de forma consciente, observando como ele passa por todo o seu corpo, tomando gole por gole. De repente você vai querer colocar pouco para não demorar muito, sabe? Vou colocar só um pouquinho porque preciso ir rápido. Tudo bem, mas se observe nesses 21 dias. Coloque para despertar 5 minutinhos, 2 minutos que seja. Coloque um copo com água. Falamos pela manhã, porque muitas vezes é o período que é mais silêncio, né? Que acorda com a mente mais aberta. Ou não, eu funciono mais à noite antes de dormir. Tudo bem, então, mas tente fazer com que seja algo contínuo. E aí, conforme os dias forem passando, pegue um bloquinho com notas, pegue um caderninho e anote. Nossa, depois que eu tomei, me veio a lembrança do meu pai, me veio a lembrança da minha infância. Anote, vai anotando. Me veio um nome, nossa, me deu vontade de comer chocolate. Tudo bem, anote tudo. E isso é o início de um processo interno. Estar aberto a isso é o que mais pedimos. Aí, conforme vão fazendo, as coisas vão acontecendo, vão vindo mais à tona o que precisa vir.
E aí, né, brincam-se muito, então tomar água de Maria o tempo todo. Tá bom, toma água de Maria. Melhor tomar água de Maria, né, do que se sentir sem direção. Se vir também, se vier aquela vontade, aquele desespero, pega um copo com água, toma. Ah, mas eu já tomei de manhã, não tem problema, toma de novo. Toma água de Maria, toma água de Maria. E assim o processo vai acontecendo. Certo? Então que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. E que saibam que tem a Fraternidade Branca, legião de anjos, de mestres, irmãos, trabalhadores dessa nova era, trabalhadores da luz, à disposição de todo e qualquer irmão. Basta nos chamar. Não é nos procurar em locais, e sim nos chamar, que estaremos onde vocês estiverem. Certo? Paz e luz a todos.